Depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça, do STF, deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Ele assumiu o caso com a saída de Dias Toffoli. De Brasília, as informações com Janaína Camelo. O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante 2 horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação. A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele nos próximos dias um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância. André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da Corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com 2 irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no 3º andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro e que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas. E parlamentares da oposição disseram que somente a troca da relatoria do caso do Banco Master no STF não garante a transparência do caso. Eles querem que o ministro Dias Toffoli seja declarado como suspeito e devem ter reuniões para tratar do assunto. A reportagem é de Igor Damasceno. A oposição quer se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para dar prosseguimento ao pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O encontro deve acontecer após o Carnaval. O impeachment foi protocolado pelo Partido Novo na última quinta-feira, após a Polícia Federal encontrar menções a Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Somente o afastamento do ministro não deixou a oposição satisfeita, pois sem a suspeição, Toffoli ainda vai poder participar do julgamento quando o caso for ao plenário do STF. Além das mensagens no celular de Vorcaro, pesa contra Toffoli o fato de ele ter viajado ao Peru para acompanhar a final da Libertadores da América em dezembro do ano passado, no avião de um dos investigados no caso.
Outra polêmica foi a decisão do ministro em restringir o acesso às provas colhidas pela PF apenas a peritos indicados por ele mesmo. O senador Eduardo Girão, que encabeça o pedido de impeachment do ministro, afirma que há falta de transparência, principalmente em relação à empresa de Toffoli, que já teve negociações com empreendimentos ligados ao Master. Um dos momentos mais dramáticos, né, da história recente política do país, vendo uma crise sem precedentes. Não é uma crise econômica, não é uma crise social, é a mãe de todas as crises que a gente está vendo agora, que é a crise moral no Brasil. O Brasil vive uma crise institucional, um caos que a gente vê jurídico, que jogou o país numa insegurança jurídica que todo o Brasil perde. O novo relator, ministro André Mendonça, escolhido por meio de sorteio eletrônico, agora analisa as diligências cumpridas até o momento para dar prosseguimento ao processo. Cristiano Vilela de novo conosco. Vilela, é importante esses primeiros movimentos de André Mendonça como novo relator do caso do Banco Master, e é claro que ele está sendo acompanhado de lupa por outras autoridades, mas dependendo do que ele fizer, pode aumentar a temperatura, até mesmo diminuir dentro do STF. Exatamente. O ministro André Mendonça, ele está realmente com uma batata quente na mão, haja vista que é um caso de grande repercussão que afeta o interesse e as visões de executivo, legislativo, judiciário. É um caso que tem sido acompanhado por todos e cada movimento realmente vai ser acompanhado. Agora, é um ministro que demonstra realmente maturidade para lidar com uma situação como essa, à medida que desde o momento em que foi conduzido a essa função, já iniciou suas tratativas, já dialogou com a Polícia Federal, no sentido de se inteirar do que vinha acontecendo, e já temos aí a data já para a próxima semana de recebimento do relatório, com as informações já colhidas pela Polícia Federal, enfim. Então, é algo que realmente pode ser, inclusive, um elemento que marque a força institucional do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o Judiciário Supremo ficou na berlinda nesse momento, mas através de André Mendonça, nesse momento, ele tem condição de dar a volta por cima e de fazer com que a força institucional do tribunal ela seja resguardada e ela tenha o seu papel institucional cumprido mais uma vez. Ô Vilela, tente ir avançando um pouquinho mais, pensando já nas próximas semanas. O Igor Damasceno trouxe na reportagem dele que a oposição não está satisfeita ainda apenas com a troca da relatoria. Claro que ainda é muito cedo, é muito prematuro para ter qualquer tipo de movimentação, mas alguns parlamentares querem, né, que Dias Toffoli seja, pelo menos, julgado pela sua suspeição e impedimento neste caso. E aí podemos ter um movimento, que é a questão da nulidade das provas. Quem está de olho em toda essa discussão é a própria defesa de Vorcaro, que pode também pedir essa nulidade devido à troca da relatoria. Pois é um jogo de interesses, Cassius, onde nós temos de um lado os interesses do próprio investigado, naturalmente, que tem a obrigação de procurar demonstrar elementos de nulidade na sua defesa, isso é natural, mas existe também os interesses políticos, especialmente em situações que possam gerar uma fritura política a adversários ou a outras grandes autoridades, como no caso o ministro, que era relator até então, e nesse sentido, eventuais nulidades, elas podem fazer com que pontos que poderiam ser obtidos nas investigações acabem não sendo alcançados. Então existe uma teia de interesses, por isso que cada passo tem que ser dado com absoluta cautela. E nesse sentido, o ministro André Mendonça agora, ele tem uma grande tarefa, uma tarefa importante de promover esse andamento sem eventualmente criar um problema institucional ainda maior no nosso país.